Nesse vídeo, nós vamos, de maneira objetiva, analisar e preparar o estudo bíblico de congregação, que nesta semana, 16 a 22 de dezembro, será a conclusão do capítulo 19 do livro De Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 14 a 20 e o quadro na página 152. Portanto, para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Quando você comenta em nossos vídeos, o YouTube entende que nossos vídeos são de relevância, são de importância, e isso gera engajamento. Ou seja, o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos que também vão preparar a sentinela da reunião deste fim de semana. Então fiquem à vontade em deixar os seus comentários. Também, relembrando a novidade aqui do nosso canal, é que nós criamos um site, um blog, com todas as preparações e respostas, tanto das reuniões do meio de semana, como as reuniões do fim de semana. Então fiquem à vontade em acessar o nosso site. Nós vamos estar colocando aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo e compartilhe com seus familiares, seus amigos. Isso também vai ajudar o site a crescer e vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, mais irmãos. Então, relembrando, o tema do capítulo 19 é persista em falar e não fique calado. Parágrafos 14 e 15, pergunta A. Que acusação os judeus lançaram contra Paulo e por que Galho deu o caso por encerrado? Resposta. Os judeus lançaram a seguinte acusação contra Paulo: este homem está persuadindo as pessoas a adorar a Deus de uma maneira contrária à lei. E Galho deu o caso por encerrado porque ele viu que Paulo não havia cometido algo errado e que não era culpado de nenhum crime grave. Além disso, ele não tinha a menor intenção de se envolver nas controvérsias dos judeus. Parágrafos 14 e 15, pergunta B. O que aconteceu com Sóstenes e qual pode ter sido o resultado disso? Resposta. Os acusadores ficaram com raiva e a descarregaram em Sóstenes. O relato mostra que eles agarraram Sóstenes e começaram a espancá-lo diante do tribunal. E qualquer que tenha sido o caso, é possível que esse incidente tenha tido um resultado positivo, pois em sua primeira carta à congregação de Corinto, escrito vários anos mais tarde, Paulo se referiu a certo Sóstenes como irmão. Pergunta do parágrafo 16. Que influência devem ter sobre o nosso ministério as seguintes palavras do Senhor? Persista em falar e não fique calado, porque eu estou com você. Resposta. Sem dúvidas, uma influência positiva. Essas palavras são um grande incentivo para nos mantermos ocupados no ministério, especialmente quando nossa mensagem não é aceita. Nunca devemos nos esquecer que Jeová vê o coração e atrai os sinceros. Portanto, quando obedecemos essa ordem, além de sermos protegidos e abençoados, isso dá bons resultados em nosso território, pois todos os anos centenas de milhares de pessoas são batizadas na organização de Jeová. Muito bem. O último subtítulo do estudo diz assim: Se Jeová quiser, com base em Atos 18, 18 a 22. Pergunta dos parágrafos 17 e 18. Em que Paulo talvez tenha refletido ao viajar para Éfeso? Resposta. Enquanto o navio partia de Cencreia, Paulo provavelmente refletia no período que passou em Corinto. Ele tinha muitas boas lembranças e motivos para ter um grande senso de realização. Seu ministério de 1 ano e meio ali deu muitos frutos. Pergunta dos parágrafos 19 e 20. O que Paulo fez ao chegar a Éfeso e o que aprendemos dele a respeito de buscar alvos espirituais? Resposta. Ao chegar a Éfeso, Paulo foi direto ao trabalho. Ele entrou na sinagoga e raciocinou com os judeus. Dessa vez, Paulo ficou pouco tempo em Éfeso. Embora lhe tivessem pedido para ficar mais tempo, Paulo não aceitou. Ao se despedir, ele disse aos Efésios: Voltarei novamente para cá, se Jeová quiser. Ou seja, o apóstolo pretendia voltar, mas decidiu deixar esse assunto nas mãos de Jeová. Isso nos ensina
que ao buscarmos alcançar alvos espirituais, precisamos tomar a iniciativa, mas acima de tudo, sempre devemos confiar na orientação de Jeová e procurar agir de acordo com a sua vontade. Muito bem, irmãos. Agora este quadro na página 152, com o título O Voto de Paulo, e resumidamente vem falando justamente sobre esse voto, essa promessa que Paulo fez a Jeová. Então vem mostrando que o relato de Atos não diz quando Paulo fez esse voto, pois ele pode ter feito isso antes de se tornar cristão. Que essa atitude de Paulo ter raspado o cabelo pode ter sido uma expressão de agradecimento a Deus por sua proteção, a qual permitiu que ele completasse seu ministério em Corinto. Inclusive, aqui no meio do quadro, vem mostrando algumas curiosidades do porquê Paulo talvez tenha feito isso, raspar a cabeça. De acordo com as Escrituras, quando o nazireu completava o serviço especial a Jeová, ele tinha que raspar a cabeça à entrada da tenda de reunião. Então, talvez alguns acharam que Paulo ele fez isso porque ele estava cumprindo um voto de nazireu. Tá bom, meus irmãos? Em suma, é isso mesmo. Esse quadro não tem muito o que ficar enchendo, é mais essa curiosidade mesmo sobre Paulo ter cumprido o seu voto e ter cortado rente o seu cabelo. Queridos irmãos, então concluímos aqui o capítulo 19 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, que vai ser considerado no estudo bíblico de congregação desta semana, 16 a 22 de dezembro. Obrigado pela atenção, pelo carinho com o nosso canal. Lembrando aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário. Também acessem o nosso blog, o nosso site. Lá os irmãos vão encontrar esse estudo completo, preparado, para vocês copiarem e passarem para os seus dispositivos. Fiquem à vontade. Ativem o sininho e, se ainda possível, torne-se membros do canal ou cliquem na opção Valeu Demais, que é aquela com um coraçãozinho escrito Valeu. Essas são duas maneiras de vocês, com muito carinho, mostrarem gratidão por todo esse trabalho de produzir e editar esses vídeos para ajudar os irmãos. Então, também deixamos os irmãos à vontade para clicarem nestas opções. Um grande abraço, que Jeová abençoe cada um de vocês e até mais nos próximos vídeos.